Por isso nós te rendemos graça esta manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Você pode sentar? Obrigado, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe que tem algumas coisas que Deus ele vai fazer na tua vida de uma hora para outra, né? Às vezes a gente está uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5, 10, orando por algo, aí de repente acontece. É o que vai acontecer hoje. Amém? Você crê nisso? Ei, irmão, se Deus chegasse diante de você hoje, agora, eu sei que Ele é um cavalheiro, Ele não vai chegar agora no momento que eu estou falando, Ele não vai se manifestar audivelmente, ou então vai chamar você no meio da igreja. Sabe, a gente sabe que isso pode acontecer. Mas se Deus chegasse diante de você agora e falasse assim, o que você precisa? O que você precisa? O que você quer que eu faça? Você teria algo para Ele fazer na tua vida agora? Pensa aí. Senhor, eu preciso quitar uma dívida. Aí Ele vai dizer para você, considere feito. Senhor, que cura se manifeste, considere feito. Senhor, sabedoria, considere feito. Sabe, irmãos, a resposta de Deus sempre vai ser um sim para nós. Todas as vezes que nós nos colocamos nessa posição de crer independente da situação, eu sei que nós seremos surpreendidos por Deus. Mas existe algo poderoso que nós precisamos estar bem atentos. Nada vai acontecer na nossa vida sem a obediência. Se você tem uma expectativa, tenha certeza que Deus precisa que você ande nessa obediência. Sabe, um dia Deus me disse, se você pede, se você tem consciência da falta, você precisa ter consciência que eu sou o seu supridor. Está faltando, você sabe disso que está faltando. Porque você abre o armário, abre a geladeira, está faltando. Mas a consciência de que Deus é o nosso provedor, é como se a gente estivesse olhando para o natural. A consciência de que Deus vai suprir, de que Deus supriu cada uma das nossas necessidades, a gente sabe que Ele já fez. Mas para se manifestar na nossa vida, a gente precisa andar nesse nível de obediência. Amém? Quem já nasceu de novo aqui, você pode fazer assim? Quem já nasceu de novo? Aleluia. Almeida Corrigida Fiel, Romanos 6, a gente vai começar por aí, depois a gente volta para o começo daquilo que a gente vai falar. Mas é interessante porque todas as vezes que a gente fala desse assunto, domínio, ou que a gente tem alguma referência sobre isso, não tem como a gente não pegar Gênesis 1, 26, que vai falar um pouco da criação, vai falar um pouco daquilo que Deus capacitou o homem para ser. Mas, às vezes, a gente tem a tendência de sair dessa posição que Deus tem nos colocado. E todas as vezes que a gente sai dessa posição que Deus tem nos colocado, é dano para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando ele saiu daquela posição que Deus tinha colocado ele, houve dano. E você sabe o que é mais terrível? É porque esse dano não é só para você. Ele vai atingir todas aquelas pessoas que estão perto de você. Então, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu gostaria só de ler Romanos 6, a partir do verso 8, diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem já nasceu de novo? Você tem essa consciência que para o mundo você está morto. Mas para Cristo nós estamos vivinho em folha. Amém? O 9 diz assim, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Ei, irmão, nós somos livres. Nós somos livres do poder da condenação do diabo. Não existe mais condenação para a nossa vida. Amém?
O 10 diz assim: pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, viver para Deus. Ou seja, existe um objetivo de domínio para a nossa vida. Viver para Cristo. Morrer para o pecado. Viver para Cristo. Morto para o pecado. Morto para o mundo. Mas para Deus. Nós estamos vivos. Aleluia. Agora vamos lá para Gênesis. Gênesis 1, 26. Que é onde a gente vai ficar a maior parte da nossa ministração. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho interessante essa parte de Gênesis, porque quando você começa a ler ali do capítulo, do versículo 1, do versículo 1, você percebe que Deus ele criou todas as coisas a partir daquilo que ele falava. Então ele criou ali tudo que era para abastecer o homem de acordo com daquilo que a gente ia viver na terra, no mundo natural. Mas quando chega aqui, ele fala assim: e disse Deus, mais uma vez, irmãos, aquilo que Deus falou passou a existir. Mas a gente sabe que nós somos da fé. O que é que a gente tem ouvido a respeito de fé? É de que para a gente viver algo, para a gente provar de algo, primeiro é necessário ter uma voz. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança e o quê? Domine. Está mesmo essa palavra aí? Domine. Sobre. Você entende, irmãos, que para ter um domínio, precisa ter algo para você dominar isso? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. As nossas vontades, elas podem ser dominadas? As nossas contas? Portas abertas? Ei, irmão, o que nos impede da gente dominar? Uma consciência de quem nós somos. Se você olhar para esse versículo, aquilo que Deus era, nós nos tornamos capacitados para dominar. E se Deus tivesse colocado só isso aqui, já era o essencial para a nossa vida. Mas ele disse assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Foi somente isso que ele falou? Ele começa a dar nomes. Domine sobre os peixes, sobre os animais. Ei, irmão, é por isso que uma barata não pode nos assustar. Um rato. Tenha o homem domínio sobre as baratas. Pessoas aí que, me arrupiei todinho. Quando eu falo sobre isso, a Josiane falou assim, perto da nossa casa tem uma distribuidora, e tem 2 pitbull. E os pitbull ficam lá brincando ali com o pessoal. E eu entrei, eu não vi que o pitbull estava deitadinho assim, quietinho. E eu fui direto no balcão, né? Que, olha, cachorro, eu domino. Eu domino de longe. Enfim, deixa pra lá. E eu peguei, entrei, e fui lá no rapaz do balcão e coloquei a garrafa. Dá uma retornada aí. Ô Val, na hora que eu olho, o pitbull está cheirando minhas pernas. Na hora que eu olhei, minha alma saiu do corpo. E o pitbull começou a cheirar. O meu pensamento é que eu já estava sem minhas pernas. Eu não conseguia levantar a perna. Sério? Mas eu tenho domínio. E eu não conseguia me mover. Aí, irmão, é interessante isso. Porque o dono, ele só deu um comando para o cachorro. Ele fala, como que é o nome do cachorro lá? Enfim. Para mim era um dinossauro.
Rex, deita, e o cachorro está ali. E eu fiquei lá paralisado. Só peguei. Nem isso. Santidade zero. Mas o comando que aquele dono deu para aquele cachorro trouxe uma consciência de domínio. Irmão, se você não dominar a situação, ela vai te dominar. Ela vai tirar a alma do teu corpo. Vai deixar você sem suas pernas. Por causa de uma situação. E quando isso acontece, irmãos, nós somos livres. Nós temos comandos que Deus nos deu. Você nasceu para dominar. Amém? Toda e qualquer situação, não importa se for um cachorro pitbull ou se é uma barata. Você nasceu para dominar. Não importa se são suas dívidas. Irmão, está tudo pago. Tetelestai. Tudo está pago. Tudo foi pago. Mas uma consciência de domínio, é necessário a gente saber quem é Deus para nós. Quando tu pega Gênesis, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lembra de todas as coisas que Ele criou? Ele disse, faça-se, 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 faça-se. Mas quando Ele chegou no homem, Ele olhou para ele e disse, há socorro, é a minha imagem e a minha semelhança. Sobre tudo aquilo que eu criei, ela vai ter domínio. Mas você sabe quem coloca limite nas coisas para você dominar? É o diabo. Amém? Não, irmãos. Uma mente limitada, em vez de dominar, vai ser dominado. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque você venceu o frio. Você tomou um chocolate quente e resolveu vir para a igreja. Pessoas chegaram 9 horas. Irmão, é um compromisso que nós precisamos ter com aquela palavra que nós dizemos que nos salvou. Compromisso, comprometimento com a palavra. E uma coisa que eu coloquei aqui: domínio não é uma demonstração de poder, mas deve ser visto como uma proteção. Se você domina, você vai fechar a tua porta. Irmãos, existe uma qualificação de vencedor para nós. Qual é essa qualificação? Eu coloquei 5 termos aqui de uma pessoa que domina. 5 termos. Primeiro, identificação. Você precisa se identificar com Deus, assim como Ele se identificou com você. Ele disse, façamos o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Obediência. Obediência, meu irmão, se Deus criou você, Ele criou um manual de regra para a nossa vida. Qual é esse manual? Tudo que você precisa está onde? Não está no mundo, não está no jornal, não está no teu emprego, está na palavra de Deus. Bênçãos. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Primeiro, identificação. Segundo, obediência. Terceiro, bênçãos. O quarto, poder. Se você tem domínio, você tem poder. Amém? E aquilo que te domina tem poder sobre você. Mas só que não tem ninguém aqui desse jeito que é dominado. Amém? Eu sou livre do pecado. Eu sou livre da Coca-Cola. Eu sou livre do poder do café. Nada me domina. Amém? Se eu não tomar café, eu não fico com dor de cabeça. Aleluia. Identificação, obediência, bênçãos, poder e vigor. Irmão, nada vai nos colocar para baixo. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Cansaço vai embora. Fadiga não faz parte da nossa vida. Tempo de descanso, quando nós confessamos a palavra de Deus. Tempo de ousadia, quando nós consideramos quem é Deus para nós. O poder, a identificação com Deus é que vai nos levantar. Irmão, você sabe quem vai fazer a Ceilândia ser conhecida por Deus? A nossa identificação de quem é Deus para nós. Onde a gente colocar as plantas do nosso pé, Deus se fará presente. Aleluia. Deus se fará presente. Façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Domine. Você pode dizer, eu sou um dominador nato. Não de homens, mas daquilo que Deus criou para eu dominar. Aleluia. Glória a Deus. O homem não é sujeito a outro homem por controle, mas todo homem deve se sujeitar a Deus por obediência. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmão, existe algo para a gente dominar hoje. Você crê em todas as suas contas pagas? Sua família, a sua casa, congregando, fazendo parte desse amor, usufruindo desse amor? Você crê na tua família toda salva? Você crê, irmão, em prosperidade chegando para os seus filhos, para a sua casa? Saúde divina? Ei, meu irmão, nossos filhos serão poderosos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Daniel 4. Olha só. Irmãos, todas aquelas pessoas que se colocaram nessa disposição de ouvir a Deus, nessa obediência, nessa identificação, nesse poder que a Bíblia diz que eles têm, que nós temos hoje, que faz parte de nós, existe benefícios para eles. E existe benefícios para nós. Você sabe por que nós estamos avançando? Porque existe obediência dentro de nós. Amém? Daniel 4, versos 3, diz assim: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, ou seja, eterno. E o seu domínio, e o seu quê? De geração em geração. Ou seja, meu irmão, a situação que você passa hoje, ela não é eterna. O que é eterno é o poder de Deus. Foi aquilo que Deus criou. Você sabe o que é interessante nesse texto? Porque uma pessoa que estava vivendo debaixo de um cativeiro, sabe, mas lá em Deus ele era livre. Ei, irmão, não tem situação nenhuma que vai te prender ao ponto de você perder a referência do domínio que você tem em Deus. Tudo aquilo, meu irmão, que te prende é uma consciência sem saber quem você é em Deus. Esse é o preço que nós pagamos, por não gerar essa identificação, como Deus disse, que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Logo, o domínio está para nós, não está para as coisas. É por isso que nós não somos dominados por nada. Mas o poder de Deus fazendo parte da nossa vida, é um passaporte para a gente viver milagre. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 8. Olha que interessante. Salmos 8 diz assim. Deixa eu pegar aqui, Salmos 8. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, pela uma consciência de domínio. Uma consciência de domínio. Salmos 8, 6. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: fazes com que ele tenha o quê? Domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Você sabe de quem Davi foi inspirado a falar isso? Você sabe de quem? Você sabe de quem? Sabe? Quem sabe? De mim. Olha só, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. O que Deus fez para nós? Você pode falar tudo? Tudo. Aí ele fala assim: tudo puseste debaixo dos seus pés. Ei, meu irmão, o sintoma de doença está onde? O aluguel está onde? Debaixo dos meus pés. O boleto está onde?
Debaixo dos meus pés. A barata está onde? Debaixo. Tudo aquilo que Deus fez, Ele fez para a gente dominar. Não para a gente ser dominado por algo. Então a tendência, meu irmão, é você ser uma referência de Deus nessa terra. Mas agora tudo parte de você. Lá no serviço, existe a pessoa que ele autoriza você a entrar na empresa para trabalhar, mas existe alguns pré-requisitos. Existe algo chamado EPI, que é algo para te proteger sobre qualquer coisa que vai acontecer ali. E um dia eu fui saindo, sem nada, né? Tava só já estava pronto para ir embora. E aquele rapaz me chamou e disse assim: você não sabia que aqui não pode andar dessa forma? Você não passou pelo treinamento? Eu disse: passei sim. Ele disse: por que você está andando desse jeito? Não pode andar aqui. Eu disse: tudo bem, eu respeito, me perdoe, vou lá, vou colocar tudo. E rapaz, ele começou a falar. Bom, pensa, mas você não pode, isso aqui é minha área de trabalho. Eu disse: tudo bem, já compreendi, me perdoe, rapaz, estou indo lá. Mas não pode, rapaz. Virei as costas e fui. Irmão, nunca mais eu fiz do mesmo jeito. Por quê? Porque houve alguém que te chamou para você fazer as coisas como tem que ser feito. Não é assim que nós temos ensinado, nós somos ensinados assim. Ei, Fran, você sabe como colocar os diáconos para fazer as coisas? Sabe, mas aqui acolá, a nossa tendência, como eu falei para um funcionário lá, a nossa tendência é tirar proveito de tudo, como eu estava fazendo. Sabe, existia lá o local adequado para isso, mas eu queria tirar proveito do tempo. E o que aconteceu comigo? Bronca. Levei uma bronca. Mas quando Deus nos coloca nessa posição de filho de Deus, existe equipamentos para a gente não quê? Para a gente não perecer. Ei, você tem domínio sobre toda e qualquer situação, meu irmão. Ei, existe algo para ser feito que só você vai fazer. Eu não posso fazer por você. Você não pode fazer pelo seu filho. Mas quando você se levanta debaixo dessa palavra, ei, vai ser um prazer você acordar para orar. Vai ser um prazer você vir no culto de quinta-feira, no culto de terça-feira. Ei, vai ser fácil você estar com o coração disponível para ser treinado. Ah, meu irmão, eu creio num tempo de avanço na nossa vida, onde não vai ser peso para nós ouvir as coisas de Deus, onde vai de encontro àquilo que a gente tanto idolatra. Mas não idolatrar daquele modo exagerado, mas daquilo que você diz: ei, não toca nisso. Não toca nisso. Isso aqui eu já faço bastante tempo. Ei, irmão, tudo que Deus criou, Ele colocou diante de nós. Você crê que Deus não esconde nada de nós? Assim é a nossa vida para Ele. Ele chega: ei, tudo que você quer conquistar, me oferece o que você quer. Eu estou disponível para te servir. Mas a nossa mente é não obedecer ao Senhor. E todas as vezes que a gente não obedece, meu irmão, existe algo que a gente não faz para Deus, porque a gente pensa que a gente não sabe, mas a gente sabe. Mas a gente só não coloca nessa disposição de fazer. Mas quando nós nos colocamos nessa posição de fazer, você crê que milagres é acrescentado na tua vida? Sabe, um rapaz lá na empresa, ele teve alguns problemas, e ele passou por situações, e eu creio, irmão, de fato, que todas aquelas pessoas que Deus coloca diante de você, você precisa ser a luz para aquilo que aquela pessoa precisa. Você crê nisso? Ei, irmãos, eu creio que está chegando um tempo de que, no natural, a gente vai expressar aquilo que Deus colocou dentro de nós. E não é para a gente ser pessoas chatas, não. É para você falar aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E eu falei: senta aí, rapaz. O que está acontecendo? Ele disse: não, eu cheguei em casa, a mulher tinha ido embora, tinha levado as coisas tudo, não tem nada dentro de casa. E eu comecei a falar aquilo que a gente tem ouvido. Ele disse: ei, rapaz, Deus tem o melhor para a tua vida. E ele disse assim: o melhor para a minha vida? Minha mulher foi embora, levou meu filho. O que é que tem de melhor aí?
Irmão, independente da situação, da nossa boca não vai sair palavra contrária àquilo que Deus falou que nós somos, que nós temos e que nós podemos. Amém? E eu disse, rapaz, vai, conversa com tua esposa, vai lá onde ela está, coloca ela sentada e vocês vão conversar para vocês se acertarem e tal, aquele negócio todo. Aí ele foi para casa, na semana seguinte ele chegou, ele disse, eu conversei com ela, a gente já se acertou, está tudo bem. Irmão, se a gente não tiver essa disposição para colocar para fora aquilo que a gente tem colocado dentro de nós, irmão, a palavra de Deus não está tendo serventia para nós. Aleluia. Irmãos, a gente tem uma escola maravilhosa, chamada Rema, Centro de Treinamento Bíblico. Sabe, um dia a Josiane disse assim, você vai levar o Rico? Eu disse, vou levar o Rico. E, rapaz, eu estava tão cansado, tinha saído, tinha engarrafamento em Brasília, é uma coisa sobrenatural, principalmente 6 horas, 18 horas em diante. E eu peguei, estava lá, o Rico fala sempre assim, ele disse, pai, você vai comigo para o Rema? Eu disse, estou pensando. Aí tomei banho e disse, eu vou. Aí quando chegou lá, eu disse, não, vou ficar no carro, descansando. Irmãos, é muito sério isso. Ele diz assim, já que você veio, aproveita. Irmão, já que você está aqui, aproveita aquilo que Deus está falando no teu coração. Ei, não deixa um boleto ou uma situação daquilo que você vai fazer amanhã. Você sabe o que é isso? Preocupar-se com algo que vai acontecer. De noite a gente vai ter um culto poderoso e vai falar sobre fé. Pelo tema é fé. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós, meu irmão. Existe algo que eu aprendi no começo, em 2010, eu fiz o primeiro ano do Rema, um dia desse. Que os professores falavam assim, ei, você precisa anotar aquilo que Deus coloca no teu coração no momento da aula, no momento onde você está ouvindo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, e hoje eu pego os cadernos e fico vendo aquilo, e você começa a perceber o tanto que Deus tem elevado o conhecimento que Ele tem depositado dentro de você. Porque eu não sei você, nós não vamos ficar do mesmo jeito, meu irmão. Nós não vamos ficar do mesmo jeito, esse local aqui é passageiro. Nós precisamos aproveitar bem aquilo que Deus colocou diante de nós. Ei, daqui a pouco o Rico vai para as nações. Junto com a Esté ministrando. Na África. E a gente velhinho lá diante da TV. Avançado em idade. Mas aquilo que Deus tem colocado diante de nós para dominar, meu irmão, diz assim, eu vou dominar. Aleluia. Fazes com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Ei, irmão, é uma recomendação. Por mais, você percebe algo? Por mais que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, ainda tem pessoas que foram levantadas, inspiradas pelo Espírito, dizer, faz com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Presta atenção, não é? Fazes com que Ele tenha. Eu entendo que é o seguinte, mesmo Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, a vontade da gente fazer tudo aquilo que Ele diz a respeito da sua palavra, preste atenção nisso, a vontade para fazer isso foi depositada dentro de nós ainda. Você percebe isso? Então, por mais que exista a nossa imagem com a imagem de Deus, as características de dominar, meu irmão, mesmo assim, Ele coloca uma vontade dentro de nós para a gente exercer esse domínio. Aleluia. Quem é Deus para nós, meu irmão? Quem é Deus? Aonde está Deus na nossa vida? O que nós temos feito para adorá-lo? O que nós temos feito para saber e usufruir daquilo que Ele disse? Sabe, quando a gente pega Marcos 11, 23, deve estar marcado na Bíblia de todo mundo. Marcos 11, 23. Se alguém disser, isso mostra o quê? Mostra domínio sobre aquilo que Deus fez e colocou e depositou dentro de nós e falou assim, ei,
Tu só precisa falar, abençoado. Tu só precisa falar e tudo aquilo que você quer vai se manifestar na tua vida. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, mais uma vez, deixa eu falar disso. Quando eu vim de São Luís para cá, você sabe aquelas pessoas que não sabem o que vai te acontecer no dia seguinte? Foi igual eu vim de São Luís para cá. Mas, graças a Deus, irmãos, que Deus colocou pessoas perto de você para te tirar de um estágio e te colocar em outro. De um estágio de crescimento para te colocar em outro. E é por isso que a gente precisa considerar as pessoas que Deus tem colocado do nosso lado. Ei, irmão, tem algo da tua vida que vai me acrescentar. Tem algo da minha vida que vai te acrescentar. Tem algo da vida do teu irmão. Ei, irmão, sirva de tal forma que através disso Deus vai te acrescentar. Lá onde você está servindo. Esse é o domínio que nós precisamos ter. Domina sobre aquilo que Deus colocou diante de você. É sua família, é seus filhos. Ei, meu irmão, um dia eu morava em Águas Lindas. Aí eu disse assim, eu vou trocar de carro. Eu vou trocar de carro. E o carro sujo. Aí eu peguei e comecei a jogar água no carro, vou lavar esse carro. Aí eu disse, quer saber, eu não vou limpar essa roda não, porque vai sujar do mesmo jeito, vou limpar para quê? Na hora que eu fui entrando dentro de casa, Deus disse assim, se você não tem cuidado desse, você vai ter cuidado do novo que eu vou colocar nas tuas mãos? E eu peguei o balde. Irmão, se tu está diante dessa palavra, você precisa ter cuidado com tudo aquilo que você pede para Deus e que você tem certeza que Ele vai te dar. Cuida daquilo que você tem primeiro, meu irmão. É daquilo, é justamente aí. Eu não sei onde foi que eu ouvi isso, mas eu achei interessante. Não sei quem falou, mas a pessoa falou assim, o milagre vai acontecer no momento que você cuidar daquilo que você tem nas tuas mãos. Não é daquilo que vai chegar, é daquilo que você tem. Quanto mais você faz, meu irmão, é por isso que a gente precisa ser muito diligente com a nossa igreja local. Eita, meu Deus do céu. Aí está uma forma de domínio. Meu irmão, se é para servir, sirva, coloca a tua melhor roupa para servir. Eu já falei isso. Deixa eu falar isso de novo. Eu estava saindo para vir para o culto de terça-feira. Geralmente, eu acho que isso não acontece com vocês, mas só acontece comigo. Eu coloquei uma roupa que não é roupa de domingo. Vocês separam assim? É uma roupa de terça. É uma roupa de culto de oração, então. Isso aconteceu comigo, enfim, não vou trazer peso para ninguém, que eu sei que vocês não fazem isso, só comigo. Eu coloquei, na hora que eu fui saindo, Deus disse assim, por que você tem essa distinção de roupa? Não é interessante isso, irmãos? Por que a gente tem isso? Porque é o mesmo Deus do domingo. É o mesmo Deus da terça. É o mesmo Deus da quinta. Será se o Deus de terça não merece as tuas vestimentas? Domínio, meu irmão, sobre as tuas vestimentas de terça. Irmão, nunca mais eu me vesti do mesmo jeito para vir num culto de terça. As minhas roupas de terça para o culto de oração, então fica para lá. Não sei se vocês fazem isso, mas enfim. Em nome de Jesus. Guarda-roupas cheios de roupas para terno chegando, vestido, sapato, bolsa,
cartão para pagar à vista. Identificação, meu irmão. Se a gente não é identificado com Deus, a gente vai considerar uma roupa inferior para vir no culto de oração. Ou de uma roupa excelente para vir num culto de domingo. Ei, Deus não é assim, meu irmão. Isso foi criado de uma cabeça natural. Mas quando você coloca a tua roupa, que era para vir no domingo, mas você vem na terça, o poder de Deus desce sobre sua vida. Misericórdia. Misericórdia, meu irmão. Não é assim que Deus faz. Nós fazemos assim. Mas Ele diz, ei, fica tranquilo, está tudo resolvido, tudo já foi pago. Se arrependa e volta para o local rapidamente. Volta para o teu local de domínio, meu irmão. Existe algo na nossa vida que nós precisamos fazer com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Ei, irmão, Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Sabe, se Jesus reconhecia que a vontade dele precisava ser alterada, imagina nós, meu irmão, que estamos nessa busca que a Bíblia diz que nós estamos crescendo até o ponto de chegar em uma perfeição. Mas nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Então aquilo que nós consideramos como palavra de Deus na nossa vida é justamente isso, que vai fazer uma escada de crescimento para nós. E nós nunca mais seremos do mesmo jeito. A transformação da nossa casa, dos nossos negócios, estão aonde? Estão aonde? Fala para mim. Fala para mim. Estão dentro de nós. Aquilo que nós queremos, meu irmão, não está no céu. Está dentro de nós. Aquilo que nós queremos avançar, aquilo que nós queremos passar para as pessoas. Ei, irmão, existe um crescimento para a minha vida que não vai depender de outros. Vai depender das minhas atitudes, da minha identificação, do poder que Deus tem operado, daquilo que eu reconheço de quem Deus é e da minha obediência. Ah, meu irmão, está chegando um tempo de consciência para nós. Tão grande, que a gente não vai olhar e dizer assim, ei, esse ministro aí, eu não vou ouvir ele não, vou ficar para outro horário. Mas a palavra de Deus em ação dentro de nós, meu irmão, vai trazer cura para nós, vai trazer prosperidade para nós, vai fazer com que a gente sirva com mais ousadia, vai trazer uma consciência de reino para nós, onde a gente nem vai esperar o horário chegar. A gente vai chegar dentro da igreja e dizer, Pai, muito obrigado. Hoje o culto vai ser poderoso, Pai. A Tua palavra vai trabalhar. Eu tenho resposta das minhas orações. Eu posso ouvir o Senhor. Ei, irmão, uma disposição de domínio sobre as nossas vontades. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Uma consciência de domínio. Uma consciência de domínio, Pai, sobre as nossas vontades. Ah, Senhor, sobre aquilo que você diz que nós somos. Uma consciência para servir, Senhor, com um coração totalmente rendido à Tua vontade, Pai. Ah, Senhor, nós como os líderes, nós não vamos ter trabalho de pessoas que só vêm para a igreja quando estão escaladas. Não, isso não pertence a nós. Ah, meu irmão, você que serve, você precisa ter domínio sobre a tua escala. E outra coisa, você precisa ter domínio para você se encher da palavra. Você não está vindo para servir, você está vindo para adorar o Senhor. Você não está vindo para servir, você está vindo adorar o Senhor, meu irmão. Aleluia, uma consciência. Uma consciência. Salmo 145. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pela consciência dos meus irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O 13 diz assim. 145, 13. De Salmos. O Teu reino é um reino eterno. O Teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta
a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Irmão, não existe desculpa para o ser humano. Deus está em todas as áreas da nossa vida. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, existe socorro de Deus hoje. Aleluia, meu irmão. Existe socorro hoje para Deus, para você, para aquilo que Deus tem feito. Existe uma vida aonde o teu nome está lá, somente esperando a tua atitude. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Daniel 6, vamos ver mais uma referência de Daniel. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa consciência, Pai, consciência de quem o Senhor é. Consciência de quem o Senhor é, Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Daniel 6, 26. Aleluia. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel. Sabe, irmãos, isso é interessante, porque isso aqui é uma pessoa que não temia a Deus, reconhecendo o domínio de um Deus através da vida de um servo de Deus. Sabe, isso é interessante, irmãos. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória a Deus. As pessoas que não têm essa consciência, reconhecendo em nós que existe um Deus que nos assiste. Aleluia, aleluia. Irmão, isso eu não sei porque me remete àquilo que está lá em Marcos 16, que fala, se a gente colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por quê? Porque existe um reconhecimento daquela doença ou daquela situação, que existe um Deus sobre a tua vida. Que pode fazer, meu irmão, que pode fazer tudo aquilo que sai da tua boca com fé, e vai acontecer. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Pessoas ousadas com a palavra de Deus, ao ponto delas se levantarem diante de situação onde as pessoas disseram que não ia ter mais solução. Pai. Mas nós, como os filhos de Deus, dizendo, ei, logo, logo, nós estamos mudando de prédio. Mas eu não estou vendo nada. Ei, irmão, não é tempo de olhar para o natural. É tempo de olhar para dentro de si e dizer, vai acontecer. Você sabia, irmãos, que na hora que você sair daqui, seu celular fazia aquele barulhinho de Pix? E você dizia assim, olha, o terreno da igreja já está comprado. Pode estar tranquilo. Está tudo certo. Ei, irmão, o que é impossível para Deus fazer? Nada, absolutamente nada. Mas quando a gente tem consciência dessa palavra, fica muito mais viável da gente viver os milagres que Ele tem para nós. Sabe, eu estava falando com um rapaz, lá no serviço, que quando nós obedecemos a Deus, existe uma promoção para nós. Sabe, e eu falei para ele a respeito daquela pesca, quando Jesus ele estava falando para aquela multidão, mas ele entrou dentro do barco para alcançar mais pessoas. Mas depois que ele terminou de orar, terminou de ministrar, ele falou para os pescadores, para João, disse assim, afasta e lança. Mas aí eu falei para ele, você sabe o que é difícil para Deus fazer? É quando a gente coloca os argumentos para combater a palavra de Deus. Diz assim, ei, eu sou profissional, rapaz, eu sei como faz isso aí. Não funciona, não faz direito. Mas você sabe o que é interessante eu falando para ele? Porque ele disse,
Como, irmãos, é interessante isso, porque eles tinham ouvido aquilo que Jesus estava falando, então ele sabia que funcionava. Ele diz: não é através daquilo que eu sei, mas através da tua palavra eu vou. Diante de uma obediência, meu irmão, nós vamos ser surpreendidos pelaquilo que Jesus pode fazer. E esse é um momento de consciência daquilo que Deus pode fazer com a nossa obediência. Quando ele diz assim: façamos o homem, Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Era ou não era um comando? Mas ele nos deu o livre-arbítrio e diz assim: olha, Sandra, é para você dominar, ele está sujeito a você, mas a escolha de dominar ou não é sua. Isso está diante de nós. O poder do domínio, Val, não é uma responsabilidade de Deus, mas uma responsabilidade nossa. Você sabe aonde que está o grande sucesso dos seus negócios? É daquilo que você conhece e reconhece que Deus pode fazer, não importando que já tem concorrente do teu lado, não importando aquilo que vai acontecer, não importa o lugar, mas você pode dizer: de Águas Lindas, saiu um restaurante, onde é conhecido em Brasília, está sendo conhecido no Brasil, e pessoas pegam um avião, vêm somente para provar de uma comida que é feita numa cidade de Goiás, porque é mais Distrito Federal do que Goiás, Águas Lindas, mas as pessoas se movem, porque reconhece que existe algo bem feito, e quem vai te trazer isso? Somente a palavra de Deus. Porque nós sabemos que existe um Deus que não vai operar em um lugar sem que tenha uma pessoa que se levante em obediência. Aleluia, não importa, meu irmão. Não importa o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Creia que o domínio para o crescimento está dentro de você. Amém?